Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Sabe esse QR Code que aparece no canto direito da tela? Vou te contar para que ele serve. Você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade e quer conhecer melhor e ajudar o santuário e diversos projetos da Faço Parte, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e assim você nos ajuda. Ainda estamos no início do ano. E mais do que nunca, sabemos a importância de cuidarmos da saúde e prevenir problemas futuros, né? Quem vai falar um pouco sobre esse assunto é o médico clínico geral, Dr. Diogo Uman. Bom dia, Dr. Diogo, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Boninha. Muito obrigado. Dr. Diogo, para a gente poder começar, qual a importância de mantermos os nossos exames em dia? Qual é a principal ideia de fazer um check-up? Bom, realmente o check-up ele é muito importante para prevenir doenças, tá? Então a gente está um passo antes. A pessoa que tem algum fator, alguma história de alguma doença na família, ou aquela pessoa que tem hipertensão, que é uma doença silenciosa, ou diabetes, muitas vezes ela não sente nada. Então, a prevenção, o check-up, ele é muito importante justamente para isso, para a gente pegar a doença bem no início ou até antes, prevenindo, tá? E realmente controlando, tanto quanto parte de colesterol, açúcar, toda essa parte aí que pode dar algum problema lá na frente para o nosso organismo. Esse check-up ele faz com que a gente não tenha doença, porque depois que tem a doença e a doença está instaurada, realmente o tratamento ele fica muito mais complicado. Então, prevenir é sempre mais importante. Então, a primeira coisa a se fazer é passar no médico e o médico que vai definir quais são os exames que têm que ser feitos para o check-up, isso? Isso, cada pessoa tem o seu biotipo e é diferente uma da outra. Então, pessoas que têm histórico de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto ou de infarto na família ou AVC, cada pessoa ela tem um exame específico para ser feito e só o seu médico vai saber orientar em relação a isso. Então, existem pessoas que não sentem nada e fazem uma atividade física controlada, alimentação, porém tem o histórico de um colesterol alto na família. Isso faz com que acumule aquela gordura dentro das veias que pode ser fatal ali, um infarto, um AVC, alguma coisa nesse sentido. E aí sim, cada pessoa, cada médico tem a capacidade de fazer esse check-up para essa pessoa. E de quanto em quanto tempo? Se está tudo bem com a saúde, vamos partir do princípio, que está tudo bem com a saúde, eu não tenho histórico familiar de doenças sérias. De quanto em quanto tempo é indicado fazer o check-up? Já a partir dos 21 anos, a pessoa que não tem histórico nenhum, é muito importante, pelo menos uma vez ao ano, ela fazer esse check-up, tá? Então, são exames básicos, né, que a gente consegue ver anemia, questões aí de vitaminas, até questão do ferro, que é importante para o nosso crescimento. Então, assim, tanto para transporte de oxigênio dentro das nossas células. Então, tá tudo regularizado, né, uma vez por ano essas pessoas. Agora, aquela pessoa que já tem um histórico, aí o seu médico vai definir. Geralmente é de 6 em 6 meses, sim, que a gente faz esse acompanhamento. E crianças também é indicado fazer check-up para crianças? Com certeza, ainda mais a criança que está em fase de crescimento, né, que precisa ter esse desenvolvimento bem sadio. O pediatra ele faz esse acompanhamento justamente para ver essas deficiências aí, se tiver alguma coisa relacionada a ferro, a anemia, vitaminas, né, que isso realmente ela diminui a fase de crescimento se tiver alguma alteração. E aí realmente às vezes a gente como pai, né, a gente não sente nada em relação a esse crescimento. E ali tem uma curva que o pediatra faz que consegue ver se está na fase ideal de cada idade. Doutor Diogo, existe um pensamento, inclusive meu também, que a pessoa quer fazer um check-up, vai no hospital e o plano de saúde cobra e fala que vim aqui fazer o check-up. Isso existe ou isso não existe? É sempre o ideal passar no médico antes?
Como as doenças elas são silenciosas, a gente não sente nada, a gente só vai sentir quando ela já agrediu algum órgão, né. Então como o diabetes a gente não sente nada, e às vezes a nossa glicemia está alta, e a gente só vai saber se tem alguma alteração realmente fazendo o exame de controle. E quando a gente faz esse check-up anual, que a gente já pré-estabelece alguns exames já definidos para uma população geral, tanto para pessoas do sexo masculino quanto do feminino, que tem a questão também, né, da parte do útero, a questão ginecológica, o preventivo, tudo isso a gente define também. A gente faz campanhas anuais, tanto para o homem como o câncer de próstata, que é o Novembro Azul, e o check-up da mulher, que é o Outubro Rosa. Então, isso sempre para conscientizar aquela população a fazer esses exames, porque depois que está instaurado realmente é mais complexo, né? Mas antes a gente pode prevenir e resolver esses problemas. Doutor Diogo, além do câncer de próstata e de útero para as mulheres e diabetes, quais são as outras doenças mais fáceis de detectar quando faz esse check-up? Geralmente, no check-up básico, a gente consegue ver infarto, se a pessoa tem predisposição a infarto, né? Tem a questão da hipertensão também, até do AVC, cânceres como um todo, dependendo, a gente consegue ver alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa já tem alguma questão como tabagismo, né, etilismo, a gente também consegue controlar isso e ver se está tendo algum prejuízo no seu organismo. Então, geralmente, as doenças também relacionadas a questões aí de deficiências, né, de vitaminas, deficiências em relação à anemia, ao ferro, até marcadores que a gente consegue dosar pelo sangue, marcadores hepáticos do fígado, do rim, tudo isso a gente consegue ver. Até questões relacionadas a reumatismo, né? Então, a pessoa que tem aquelas dores articulares, que tem aquela dorzinha de manhã quando acorda, e às vezes melhora no decorrer do dia ou não, piora, né? A gente consegue tratar isso, porque muitas vezes tem um quadro aí que a gente chama que é ácido úrico elevado, a gente vê muito isso na população, né? Está relacionado com alimentação também, com o abuso de álcool, mas também relacionado ao fator hereditário, né, histórico na família. E isso faz com que a gente consiga controlar antes de ter aquela doença instaurada, né, que é a gota ou que é o reumatismo, né, que a gente consiga minimizar os sintomas. Uhum. Doutor Diogo, eu tô lá na minha casa assistindo o programa, tô bem, só vou no médico quando eu preciso, quando eu passo mal. Tem muito tempão que eu não sinto nada, por isso não tenho ido ao médico. A pessoa que quer começar, qual é o médico qual a especialidade que ele tem que procurar? Um clínico geral? O clínico geral, ele tem a capacidade sim de fazer uns exames básicos, de dar o acompanhamento, né. O mais importante é a confiança no seu médico, né, que a pessoa possa ter, até um cardiologista também ele consegue ver muita coisa ali relacionado a questões de colesterol, de coração, mas o clínico geral sim, se você tem um médico de confiança, a gente consegue fazer esse acompanhamento e evitar essas doenças sim, e se tiver alguma coisa muito discrepante, né, alguma coisa muito alterada, aí sim a gente encaminha para um endocrinologista, que é um médico que cuida só do diabetes, da tireoide, né, a gente até esqueceu de falar da tireoide, mas a tireoide é um, um órgão muito importante no nosso organismo, que controla todas as funções hormonais, né, então ela tem um papel muito importante ali também, a gente consegue ver ela no check-up, né, então assim, se tiver qualquer alteração mais relacionada à parte cardíaca, a gente consegue encaminhar para o cardiologista, e assim a gente vai trabalhando em conjunto, né. É verdade. E nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, é ainda mais importante para a gente agora fazer o check-up mais do que nunca? Com certeza, ainda mais a gente vendo, né, tudo que a gente passou aí nesse último ano e está passando até hoje, né, o que uma simples vitamina D faz de diferença no nosso É organismo em verdade. relação à imunidade, né. Então, se a gente pensar que é a vitamina do sol, porém a gente pode ter deficiência dela
por algum fator hereditário e que ela faz parte também da nossa imunidade na defesa contra o vírus ou até contra qualquer outra bactéria, né? Então ela faz muita diferença. E aí vem a questões das vitaminas, dos ferros, de tudo isso, ainda mais nesse período de pandemia, é muito mais importante a gente estar com tudo regulado. Quando a gente tem tudo regulado, a gente consegue passar muito mais fácil frente a qualquer tipo de infecção, né? Verdade. Antigamente era hábito, né, levar os meninos para tomar um solzinho da manhã. O sol É, virou inimigo e agora volta a esse solzinho da manhã, como ele é importante, né, doutor? com certeza. É. O hábito do dia a dia, né, faz toda a diferença para a gente no nosso organismo, né? Então, por mais que a gente faça tudo correto, alimentação, atividade, o estresse, que também tem um papel importantíssimo na nossa mente e também tem o prejuízo no nosso corpo, porque libera um hormônio que chama cortisol e inflama nossas células, a gente manter bem regulada essa parte, aí tem a parte hereditária, que isso a gente não consegue controlar, tá? Então, se eu tenho um histórico na família, eu não consigo controlar. Aí sim, cada vez mais eu preciso fazer o check-up para ver se tem alguma alteração e aí sim fazer esse controle. Verdade. Doutor, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa aí mais importante que o senhor gostaria de deixar registrado aqui? A gente está começando 2021, né? A gente está nesse ano aí, passamos 2020 com um momento bem complexo, bem complicado, né? Que a gente precisa ter o nosso organismo bem desenvolvido em relação às doenças, ao controle. E a gente começar o ano com check-up, né? Fazendo esses exames básicos de sangue, eletro, a gente conseguindo ter esse controle, a gente vê todo o nosso órgão através de um exame e ver se estão realmente em uma boa funcionalidade, a gente consegue sim cada vez mais passar esse período. Claro que a gente sabe das deficiências das populações idosas, das pessoas que já têm alguma comorbidade, e a gente está controlado com isso, a gente consegue passar muito mais fácil, né? Mas a gente sabe que a gente precisa, né, melhorar sempre, além da parte mental, a parte do corpo, e essa saúde como um todo, ela faz muita diferença para a gente passar esses períodos aí difíceis que a gente está passando. Verdade, verdade. Doutor Diogo, o senhor é o diretor da Clínica Imediata. Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos para quem quisesse te procurar, como que faz, como que te encontra. Ah, tá. A gente está dentro do shopping, aqui do lado do Minas Shopping, em Belo Horizonte, tá? Essa clínica. É uma clínica bem conceituada, com acolhimento bem legal e segurança também, né? Como a gente está dentro de shopping, facilita muito essa questão. E a gente atende horário estendido para a segurança do paciente também, né? Há várias especialidades aí para ajudar, né, em relação a isso, exames também. E eu estou lá no Instagram, né, Dr. Diogo Uman, DR Diogo Uman. Aí quem quiser me seguir lá, tá? Sempre dou dicas todos os dias, a gente sempre está em contato muito com os pacientes, porque é uma ferramenta que ajuda, aproxima, né? E também faz com que a gente sempre esteja facilitando essa comunicação. Verdade. Doutor Diogo, muito obrigada pela sua presença no Manhã de Piedade. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado. Fique com Deus. Com Deus. No próximo bloco, teremos a reflexão do Evangelho do Dia. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.